Vai aparecer na gravação. Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade à nossa disciplina, ao nosso componente curricular de comunicação criativa, falando de um assunto que faz parte da unidade de aprendizagem 2, que ainda faltava tratar, que é de coesão e coerência textual. São dois aspectos muito importantes para a construção de um texto, porque eles, tanto a coesão quanto a coerência, tratam exatamente de alguns elementos que permitam que a gente construa textos, que faça aquela tessitura de uma maneira que seja compreensível para as pessoas, que seja legível para outras pessoas, para quem a gente destina aquela mensagem. Então, quando se fala de coesão e coerência textual, uma analogia que se faz bastante é com relação à costura. São alguns que a gente utiliza para costurar o texto de uma maneira que ele fique com um sentido mais claro, que tenha mais clareza. Então, a gente vai tratar desde alguns conectivos que ajudam a dar mais clareza a um texto, mas também há um aspecto que muitas vezes dificulta o nosso entendimento, que é a pontuação. Então, nós que estamos muito acostumados e agora recebendo o tempo todo textos produzidos em tais, em WhatsApp, tem texto que chega para a gente que é inelegível, né? Que a gente não consegue compreender o que a pessoa quis dizer porque não se atentou à utilização dos conectivos para dar ali mais coesão e até coerência no sentido que ele quer produzir. A coerência, a coesão tem muito a ver com a estrutura, ali com os termos mais, com os elementos mais sintáticos para a construção do texto, e a coerência tem muito a ver com o sentido de uma coisa que você enunciou primeiro, ter coerência, ter relação com o que é dito depois, tá bom? Vou começar aqui, tá cortando? Será que estou falando muito rápido? Ou é o meu fone de ouvido? Aqui não. Aí tá tranquilo, Railson? Tá dando para ouvi-lo. Acho que é conexão de algumas pessoas. Vamos seguir. Eu falei que eu iria falar mais devagar, mas eu acabo me empolgando e falo muito rápido. Então, aqui tá audível. Beleza, beleza. Obrigado aí pelo retorno, pessoal. Eu vou começar a exposição aqui dos slides e eu vou ficar fazendo idas e voltas entre slide e aparecer aqui na tela, porque eu acho muito estranho falando só com slide para mim, porque parece que eu estou falando sozinho. Quando eu olho aqui, pelo menos a foto de vocês, eu tenho mais impressão de que a gente está dialogando, beleza? Então, qualquer dúvida, vocês vão mandando aí para mim, por mensagem, ou podem ligar também podem ligar o microfone para falar. Opa, peraí, pessoal. Vou fazer só um ajuste aqui no meu PDF, que eu estou usando o computador da minha irmã, que é novo, porque o meu notebook está com a Melhora para câmera. você com a nossa imagem. A gente põe só liga a câmera e põe só a imagem de todo mundo. E aí Isso, sem fone. para não Fica parecer, melhor para para não você? parecer ótimo, É, para não para não ficar parecer que estou sozinho. falando, pra não parecer que estou falando sozinho. Então todo mundo liga a câmera e desliga o microfone. Fica melhor, né? Isso, pode ser. Pronto. Só rapidinho, estou só fazendo um ajuste aqui no PowerPoint.
Certo. Vamos lá. Estão conseguindo ver o que está na minha tela? Alguém fala aí, porque eu não tô. Que some para mim a imagem do aplicativo. Alguém estão conseguindo ver? Sim, Que tá na... ótimo. Tá sim, Romulo, tá tranquilo. Ah, Tá dando pra ver. Sim, tá perfeito, dá para ver. Sim, então, professor. conforme eu já... Tá, muito obrigado. Então, conforme já antecipei para vocês, hoje vamos tratar sobre coesão e coerência textual, assunto que é bastante importante para que a gente consiga fazer uma estruturação de textos. Aí desliga, por favor, o microfone, quem liga. São aspectos bastante importantes para que a estruturação do texto seja mais... Ou bem com o microfone ligado. Preciso que desligue. Deixa eu voltar aqui. Ah, beleza. Então, vamos lá. Então, o que é coesão e coerência textual? Quando... Aqui, só para a gente consolidar os conceitos, né? Então, coesão e coerência textual são recursos de textualidade, como já falei para vocês. Textualidade tem a ver com a estruturação de textos. Princípios básicos para a estruturação de texto, para a construção dos nossos textos. Então, basta pensar quando a gente vai escrever qualquer tipo de material, tanto para usar nas redes sociais, quanto material para um trabalho da faculdade, um momento que vai ser dirigido para a empresa que você trabalha ou para a sua empresa. Então, são aspectos que precisam ser observados para que a gente construa textos bem estruturados e legíveis para as pessoas que vão receber aquele texto. Então, como é que funcionam os dispositivos de coesão? Esses dispositivos, eles servem para organizar os textos com a utilização de alguns conectivos. Aqui vou falar de alguns desses conectivos, né? De preposição, advérbios. E aí é bom refrescar a memória para lembrar esses elementos gramaticais, né? Essas classes gramaticais que são muito importantes para a gente utilizar na construção dos nossos textos. E aí, pessoal, não só pensando naquele tipo de ensino que era para decorar o nome dessas classes gramaticais e fazer um emprego dessas classes gramaticais descontextualizado. A ideia que fale aqui de coesão e coerência, pensando em como nós vamos utilizar esses elementos para produzir melhores, beleza? Então, essas conexões estabelecidas garantem a clareza e legibilidade dos sentidos que se quer construído. Então, para que nós usamos esses conectivos? Para que nós usamos essas conexões entre frases, entre orações, entre uma palavra e outra? Para que essas conexões garantam mais clareza e mais legibilidade daqueles sentidos que a gente quer produzir com o nosso texto. Então, a coesão é a atividade do discurso e tem a função de fazer relações entre os diferentes elementos de um texto. Existem basicamente dois tipos de coesão, né? A coesão referencial e a coesão sequencial. E qual é a diferença entre esses dois tipos? Na coesão referencial, algum elemento, algum componente do texto vai fazer referência a outro elemento. Pode ser a um elemento que já foi citado anteriormente ou um elemento que vem depois em outra frase, em outra oração. Então, nessa categoria de conectivos e elementos que têm a coesão referencial,
É bom frisar isso, né? São alguns elementos que vão referência a outros elementos já citados ou que vão ser citados no texto. E a coesão sequencial, utilizada para tornar mais clara a progressão do tema do texto. Então, por exemplo, em um parágrafo, eu estou falando sobre um assunto e ali, e aí está sempre muito relacionada, né, a coesão com a coerência do texto também. Eu vou usar alguns elementos naquele para fazer referência a elementos que estão naquele mesmo, mas no parágrafo seguinte eu preciso continuar o tema. Eu não vou ficar o tempo todo no texto falando sobre o mesmo aspecto dentro de uma temática. Então, se eu quero progredir na elaboração daquele texto, eu vou usar alguns elementos que vão permitir que eu siga com o meu texto, mas sem fugir de que já foi tratado anteriormente. Então, quando a gente fala assim, quem fez Enem recentemente deve ter isso bem fresco na memória, né? Que se fala muito, a tua redação tem que ter coerência e coesão. Que é isso, de você, em termos de coerência, não fugir ali do tema, você começa a falar de uma coisa e tem que seguir aquele fio narrativo, aquele fio discursivo, e também para dar coesão, é como se cada elemento do texto precisasse de uma liga. O que vem ali no contexto tem que estar bem ligado, bem conectado com as outras partes do texto. Então a ideia é usar esses conectivos, esses componentes do texto, para que fique um texto coerente dentro dele mesmo e coeso no sentido de ter liga mesmo entre o que está sendo ali falado. Vamos seguir. Então eu trago um exemplo aqui. O professor Rômulo não cancelou a aula. Ele é muito exigente. Eu disse pronome ele, que está aí, que tá aí em vermelho, para fazer uma referência ao sujeito que está na outra frase. O professor Rômulo, ele é muito exigente. Então, para dar razão textual, utilizo um pronome, para eu não ter que repetir o nome Rômulo, né? O Rômulo não cancelou a aula. O professor Rômulo é muito exigente, não precisa, né? Então eu posso usar um pronome para fazer referência àquele sujeito de quem eu acabei de falar. Então eu trouxe dois exemplos aqui embaixo. Como eu produzi no Canvas e mudou para PowerPoint. E aí tá meio desconfigurado. Mas se vocês lerem bem na tela. Sim, dá para ler. Beleza. Então, por exemplo, aqui, na semana passada, a situação do Iraque se agravou. A população, e aí tem um espacinho, recebeu instruções contra mais um possível atentado terrorista. Então, qual palavra a gente pode usar nesse espaço? É uma palavra que é um substantivo de sentido mais geral, para que eu possa fazer referência à frase. Quem pode ligar aí o microfone para sugerir uma resposta? Na semana passada, População o iraquiana, Iraque se professor. agravou. A população iraquiana, exatamente. Aí você usa o gentílico, né, daquela população. Quem nasce no Iraque, quem vive no Iraque é iraquiano, né? A população iraquiana recebeu instruções. Então, você mantém a coesão utilizando um substantivo que faz relação àquele lugar que foi apontado na frase anterior. Esses são os elementos que geram conexão e vão gerar coesão no seu texto. Mais embaixo, parece haver consenso de que os romanos e os gregos criaram as bases da cultura ocidental. Há espacinho no terreno teórico e outro espacinho no prático. Quem pode dizer quais pronomes podem ser usados aí para substituir romanos e gregos?
Bora lá. Parece haver consenso de que os romanos e os gregos criaram as bases da cultura ocidental. Qual pronome eu posso usar? Palpites? Oi, pessoal. Tem gente aí? Professor, pode usar do estes, né? Estes é aqueles fazendo uma referência a anterior no texto. Ele é Perfeito. cabível. Perfeito mesmo. Vou voltar lá. É... eu vi que tem uma reclamação aqui de que ainda está na primeira tela para vocês. Não, tá nessa tela que vocês estão acompanhando, né? Eu estou falando? Então, a Tá na sugestão eu não tela que o senhor está consegui. lendo aí os exemplos. Certo. Eu não consegui saber quem foi que deu a sugestão, mas é isso mesmo, ó. Parece haver consenso que os romanos e os gregos. Parece haver consenso de que os romanos e os gregos criaram a cultura ocidental. Aqueles porque está mais distante, né? Os romanos, aqueles no terreno teórico, mas e estes no terreno prático, né? Aqueles e estes. Então, eu vou passar a apresentar para vocês as várias modalidades desses conectivos que podem ser utilizados para gerar coesão dentro do texto. Mas quis trazer de cara esses 3 exemplos aí, desde o professor Rômulo não cancelou a aula, ele é muito exigente, para que você já tenha um mais geral do que a gente está falando. Não é uma novidade para ninguém, nós todos já tivemos aulas de língua portuguesa, mas é bom relembrar, porque são aspectos ainda muito esquecidos na hora de produzir o textos, e acaba que algumas produções que chegam para correção ficam incoerentes, ou a gente tem dificuldade de entender ali qual a mensagem que está sendo passada, que a pessoa quer passar, por não observação desses elementos. Então, por exemplo, existem vários mecanismos de coesão referencial, para vocês lembrarem que existem mecanismos de coesão que são referenciais e existem outros mecanismos de coesão que são sequenciais. Então, primeiro eu vou tratar sobre mecanismos que são referenciais, que fazem referência a algo que já foi dito ou a algo que ainda vai ser dito. Então, um desses mecanismos é o que a gente chama de pronominalização, que é a substituição do referente. O referente é sobre o que vai se falar, né? Por um pronome, aí pode ser ele, a, e, aquilo, ou por um adjetivo, aqui, ali, lá, e aí as derivações têm, né? Então, por exemplo, um tipo de coesão referencial por pronome. Tem 2 exemplos aqui. Vitaminas fazem bem à saúde, mas não devemos tomá-las ao acaso. Então, para não precisar repetir, que aí causa até um problema, que é de redundância, para não repetir a palavra vitaminas, eu posso usar o pronome. Não devemos tomá-las ao acaso. Joaquim deve ter um discurso muito coerente. Ele já foi eleito 6 vezes. Pessoal, já aproveitando para fazer outras dicas que não estão propriamente... Estão e não estão, mas estão bastante ligadas, relacionadas a esse tema. Vocês sabem que a estruturação das frases na ordem direta tem o sujeito, verbo, predicado. Então, toda vez que você concluir uma sentença, que já foi apontada ali, qual é o sujeito, verbo, predicado, é preciso que a gente bote um ponto. E aí segue as outras frases, as outras orações
também seguindo essa mesma estrutura ou colocando na ordem direta, né? Não precisa necessariamente que esteja sujeito, verbo, predicado. Mas sempre que você conclui uma sentença usando esses elementos, é preciso pontuar. Isso ajuda muito no melhor entendimento do que está escrito. Muita revisão de textos, inclusive de textos acadêmicos de pessoas que estão no mestrado, doutorado, e é muito recorrente em textos de pessoas mais com os mais altos graus de instrução que ocorram erros de pontuação, né? Então é bem importante que a gente observe esse aspecto para que o nosso texto fique mais bem estruturado. Então, essa substituição ela é fundamental para evitar a repetirmos e tornar o texto mais fluido para o leitor. Então, Rômulo, qual é o problema de estar redundante? Qual é o problema de ter vitaminas, tá? Você cria ali algumas, como se fossem barreiras para a fluidez do texto, né? A ideia é que a gente construa as nossas frases, construa os nossos textos de uma maneira que a leitura fique mais agradável, que a leitura fique mais fluida. Quando o texto está muito travado, né, está muito entroncado, às vezes a pessoa não consegue ir adiante na leitura, porque ali está tão difícil de compreender o que quer ser dito, o que foi escrito para a leitura. Então, o ideal é que a gente construa textos que sejam agradáveis de serem lidos e sejam mais fluidos, por isso. Alguma dúvida, pergunta sobre isso? Posso seguir? Certo, vou seguir aqui. Então, outro tipo de coesão referencial tem a ver com os numerais, né? Eles substituem seus respectivos referentes textuais. Quando a gente fala, por exemplo, recebemos 2 telegramas. O primeiro confirmava a sua chegada, o segundo dizia justamente o contrário, né? Então, a utilização aí de numerais para não repetir ou para deixar mais claro de mensagem em um e no outro você pode fazer essa ordenação. O primeiro confirmava a chegada e o segundo dizia justamente o contrário. Bem tranquilo esse exemplo. Outro mecanismo de coesão referencial é chamado de elipse. E o que é a elipse? É a supressão de um elemento linguístico anterior ou posteriormente enunciado. Então, eu falava para você que a coesão referencial ela não tem a ver só com um sujeito ou algum elemento que foi citado anteriormente. Pode ser que esse elemento depois no texto, como nesse exemplo aqui que eu trago para vocês. Tinha uma voz inconfundível e foi apreciada por mais de 2 gerações. Elis Regina marcou uma fase da MPB. Então, Elis Regina poderia ter vindo desde o princípio. Elis Regina tinha uma voz inconfundível. Ela foi apreciada por mais de 2 gerações. Ela, ou a cantora, marcou uma fase da MPB. Tem várias formas de estruturar essa frase, mas usando esse mecanismo da elipse, é quando você suprime algum elemento linguístico anterior ou posterior àquele enunciado. Então, nesse caso aí, da cantora, ou algum pronome que fizesse relação a ela ou ao nome, foram suprimidos e só depois o leitor consegue saber sobre quem se está falando. A pessoa que escreveu apresenta algumas características dela e só depois revela quem sobre quem ele está falando, sobre quem está escrevendo. Então, esse mecanismo aí é o chamado elipse. O mecanismo é chamado de repetição de nome próprio ou parte dele. Então, é quando você faz uma reiteração total ou parcial de um nome próprio de pessoa ou de lugares também. Então, o exemplo que eu trago aqui é:
Lígia Fagundes Telles é uma das principais escritoras brasileiras da atualidade. Lígia é autora de Antes do Baile Verde, um dos melhores livros de contos da nossa literatura. Então, eu apresento primeiro o nome da Lígia Fagundes Telles, por completo, e depois eu faço uma repetição, mas aí uma repetição só parcial. Eu só cito o primeiro nome dela. Eu poderia também construir esse período aí, só escrevendo, por exemplo, a autora de Antes do Baile Verde. A autora escreveu Antes do Baile Verde, um dos melhores livros de conto de nossa literatura. Então, cabe lembrar, e tem vários mecanismos que eu estou apresentando aqui para vocês, para que a gente observe que existem formas de a gente construir textos mais bem elaborados e mais bem estruturados, né? Não quer dizer que seguir só um desses modelos, um desses mecanismos. A ideia é que para que o texto fique mais dinâmico, mais elegante, mais bem construído, que a gente faça ou que recorra a vários mecanismos. Então, o mecanismo de coesão referencial chama metonímia, que é quando substitui uma palavra por outra numa relação de contiguidade semântica. Pessoal, quando eu estou falando de semântica, eu estou falando dos sentidos, né? Dos significados. Então, as palavras, elas guardam alguma relação de sentido entre si. Por exemplo, aí eu trago como exemplo, Santos chamou a atenção de todas. O Senna curvou-se diante de sua invenção. Que nessa estrutura eu falo o Senna. Quem é que pode explicar aqui para mim? Por que é uma relação de metonímia? A relação de Paris... Aliás, eu vou dar a resposta, né? Quem pode me explicar aí essa relação aí de metonímia nessa frase? Ele está citando o Rio Sena, né? Que é um dos... assim, é uma das representações de Paris, né? Assim como a Torre Eiffel, né? Então quer dizer que toda Paris se curvou diante dele, né? Sim, exato. Isso. Então, a metonímia funciona dessa maneira, né? Você pode buscar uma característica do lugar ou algo que faça referência àquele lugar, àquela pessoa, para você se referir sem guardando a mesma relação de sentido, mesmo significado, né? Mas sem precisar repetir, por exemplo, nesse caso, o nome de Santos Dumont. O nome da cidade, Paris, né? Que Rio Sena tem relação com a cidade de Paris. Então, não é uma leitura literal de que o rio se curvou diante de Santos Dumont, não tem nada a ver com isso, né? Ele usa esse recurso para fazer uma referência, por isso é referencial, à cidade de Paris, usando um dos seus símbolos, que é o Rio Sena. Perfeita aí a resposta. Não sei quem foi que falou. Não estou conseguindo ver. Vão dizendo o nome de você na hora que forem falar. Oi, professor, aqui é tal pessoa e tal. Então, outro mecanismo de coesão referencial é o epíteto, que é quando você faz uma qualificação elogiosa ou injuriosa atribuída a alguém. Então, o exemplo que eu trago aqui, Glauber Rocha fez filmes memoráveis. Pena que o cinema mais famoso do cinema brasileiro tenha morrido tão cedo. Então, ele faz uma qualificação de elogio ao cineasta e é a estrutura que utiliza para fazer uma referência a ele, em vez de repetir o nome, e poderia falar aí simplesmente, pena que o cineasta tenha morrido tão cedo. Mas quando se utiliza esse mecanismo do epíteto, é preciso que essa qualificação elogiosa ou uma qualificação que, na real, desqualifica aquela pessoa, né? O mecanismo de coesão referencial
é denominado nominalização, que é quando a gente emprega um substantivo que remete a um verbo enunciado anteriormente. Mas pode acontecer também o contrário, viu, pessoal? Pode ser um substantivo que depois, para você não repetir a mesma palavra com aquela leitura dentro do mesmo parágrafo, e aí você, de substantivar, você utiliza o verbo relacionado com aquela palavra. Então, nesse exemplo que eu trago aqui, tem um verbo primeiro, eles foram testemunhar sobre o caso. O juiz disse, porém, que tal testemunho não era válido por serem parentes do assassino. Então, na primeira frase, eu tenho testemunhar e depois repeti-lo na frase seguinte, eu faço uma substituição pelo substantivo que tem uma relação semântica com aquele verbo. E aí, outro mecanismo é o de sinonímia, que aí já dá para a gente, pelo nome, né, fazer uma relação com sinônimos. Então, é o emprego de palavras ou expressões sinônimas ou quase sinônimas. Então, com esse exemplo que eu trago aqui, os quadros de Van Gogh não tinham valor comercial em sua época. Houve telas que serviram até de porta-galinheiros. Então, eu, na primeira frase, utilizo quadros e depois, para não ter que repetir essa mesma palavra, eu recorro a um sinônimo ou uma palavra que tenha ali mais relação com aquele outro nome que eu acabei de citar. Nesse caso, utiliza quadros na primeira construção, telas. Vejam que são recursos que às vezes no trabalho, na hora de elaboração de um texto, eu, por exemplo, sou muito criterioso na hora que estou escrevendo algo mais formal. Claro que quando está em conversa de WhatsApp, em redes sociais, que são comunicações mais ágeis, a gente escreve ali e às vezes só depois vai reler o que foi escrito. Mas a escrita tem essa possibilidade, né, de ser algo mais refletido, mais elaborado, que você escreve, depois verifica se aquela construção está boa, redundâncias, se você pode substituir um termo ou outro para tornar aquele texto mais legível, mais inteligível. Então, a ideia com esse tipo de conteúdo aqui é que cada vez mais a escrita de vocês fique refinada, seja mais refinada, mais claro, quando a gente estiver falando de utilização da norma CUL. Tudo que eu estou apresentando, pessoal, e a gente já discutiu na aula passada sobre variedade linguística, a gente está tratando aqui de textos que são construídos ou que precisam ser construídos dentro da norma culta da língua portuguesa, tá bom? Dentro da gramática, seguindo a gramática normativa. Aquilo que é mais, portanto, aquilo que é mais adequado dentro da gramática normativa. Quando estivermos numa situação que é permitido mais uma escrita coloquial, há a possibilidade de a gente relaxar um pouco com a utilização dessas regras, tá bom? Quando a gente estiver diante da necessidade de escrever dentro da norma culta da língua portuguesa, é bem importante observar essas recomendações aí normativas. Alguma dúvida aí sobre coesão? Deixa eu ver aqui a cara de vocês. Alguma pessoal sobre coesão? Por enquanto não, Mabel. Tá tudo bem? Tá num ritmo tranquilo? Deixa eu responder algumas perguntas. Esse material está disponível depois ou somente para gravação? Eu vou disponibilizar o slide, vou disponibilizar a gravação também. Mas fiquem aqui, viu? Não me deixem falando sozinho. Que mais? Certo. Vou seguir então aqui com o conteúdo, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, vocês falem, por favor.
tratamos agora de coesão referencial e nós vamos entrar agora no assunto que é de coerência textual, né? Como eu falei, os elementos de coesão mais relacionados à estruturação sintática dos textos. Quando nós nos referimos à coerência textual, depende das relações de sentido que vão ser estabelecidas entre as palavras, entre as frases, entre todas as estruturas do nosso texto, tá? A ideia é muito simples de coerência. É preciso que a gente mantenha um fio, é como se fosse um fio, que na análise de discurso a gente chama de fio discursivo ou fio narrativo, que é de assim, o que você vai falar no final ou no meio do texto, tem que, essas precisam ter relação umas com as outras para que elas façam sentido, para que seja coerente. Não dá para você começar a argumentar sobre coronavírus, por exemplo, e depois você, sei lá, falar sobre um assunto que não tem nada a ver. Tá algum exemplo aqui, mas preferi não. Esse do coronavírus é muito sensível, né? E acaba afetando todas as áreas, tem afetado todas as áreas aí das nossas vidas, tá? Mas é assim, você começa falando sobre algum tema, você vai desenvolver aquela argumentação, trazendo em cada parágrafo novos elementos, novos argumentos, você apresenta suas premissas, depois seus argumentos, faz uma conclusão, mas tudo precisa estar relacionado a coisa com a outra, né? Eu lembro muito bem uma vez que eu fui fazer lá na faculdade, me pediram que eu produzisse uma entrevista perfil. Uma entrevista perfil é quando você entrevista alguém, por exemplo, um de vocês poderia me entrevistar para conhecer um pouco mais da minha vida pessoal, da minha trajetória profissional, e você escreve um texto detalhando, contando como é que é a vida, né? E eu lembro como é que foi a minha vida. E eu lembro que eu escrevi um texto sobre uma colega minha, a gente fez trabalhos assim de escrevendo sobre a outra, e eu terminava o texto falando de ela alçar voos e relacionado assim com voo, com voar. Mas no começo do meu texto eu não fazia nenhuma referência a esse tipo de ação, ao voo. E a professora chamou a atenção para isso. Ela, não, Rômulo, para você concluir o seu texto, falando de alçar voos e tal, é preciso que lá naquele início do texto, de alguma forma você traga essa metáfora, para que o seu texto fique com mais coesão e com mais coerência na estruturação dele. Citei esse exemplo para tentar deixar mais concreto para vocês, para a gente não ficar aqui só nas palavras, né? Do que é necessário a coerência textual. É preciso que o texto faça sentido e que as partes desse texto conexão umas com as outras. E aí existem 3 princípios básicos para que a coerência entre os textos. Um desses princípios é o princípio da relevância. Então, são situações ou eventos, as situações e os eventos precisam estar logicamente relacionados entre si. É muito bom falar essa palavra, né, de estar logicamente relacionados. É preciso que haja lógica naquilo que está sendo escrito. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, né? Primeiro, vejo o texto, depois faço um esboço e, por fim, pico as minhas ideias. Aqui, a pessoa que escreveu está falando quais são os passos para a elaboração de uma ideia, por exemplo, né? Então, um aspecto desse texto tem relação com o outro. Essa pessoa primeiro vê o texto, depois ela faz o esboço e, por fim, começa a planificar as suas ideias. Então, tem uma lógica entre os termos que foram apresentados, né? E quando a gente fala em lógica, tem a ver com você respeitar tanto a inteligência
quanto respeitar o conhecimento sobre a realidade que as outras pessoas já têm. Então, quando eu estava falando antes da nossa aula, a minha irmã estava assistindo uma missa pelo Instagram, e na parte das preces da missa, foram ler e falaram assim, que Deus nos ajude no combate a essa pandemia. Não foi preciso falar o nome coronavírus ou Covid, mas ali, por causa do contexto, né, por causa das informações que as pessoas têm anteriormente, é possível que a gente encontre lógica naquilo que foi a partir do texto, né? Porque foi considerado, na hora de escrevê-lo, as pessoas que estavam ali assistindo a missa já teriam informações sobre que pandemia é essa, né? Então elas conseguiriam compreender o que estava sendo falado por haver uma lógica dentro desse nosso contexto em que nós estamos. E o princípio da relevância é com isso, né? De nós considerarmos também as informações que os leitores já têm. Outro princípio é o princípio da não contradição. A não contradição é quando um elemento exclui a representação de situações logicamente incompatíveis. Então, eu vou escrever: o Júlio é alto e magro, alto e baixo, magro e gordo. Eu estou apresentando características de uma pessoa que são características contraditórias, são características que são incompatíveis. Posso dizer que, ao mesmo tempo, Júlio é alto e magro, alto e baixo, magro e gordo, né? A menos que eu esteja ali rompendo com a legis, rompendo com as leis da língua portuguesa para construir, por exemplo, uma poesia, né? E aí é bom fazer esse parêntese, porque alguém pode me perguntar assim, Rômulo, mas a gente encontra esse tipo de conto aí que parece sentido em algumas letras de música, basta a gente falar nas letras de música do Djavan, ou encontra em algumas poesias. Mas a poesia tem como uma de suas características a possibilidade de romper e de até ser revolucionária em relação ao legis, né? Em relação às leis que regem uma língua. É por isso, por exemplo, que alguns como o Mia Couto, não sei se vocês conhecem, Mia Couto é um autor moçambicano, que uma das características dele é a criação de novas palavras, né? Brasileiros aqui também que fazem bastante isso em seus textos. Então eles conseguem romper com essas lógicas da língua, mas aí porque eles estão construindo seus textos dentro de um tipo de discurso em que é permitido isso, que é o discurso da poesia, né, da produção literária. Mas se a gente está abrindo esses textos, por exemplo, para ser um texto empresarial das nossas organizações, um texto científico, um texto mais técnico, aí, para que haja coerência no que está sendo falado, não é possível que a gente apresente ali termos que são incompatíveis. Se esses termos forem apresentados incompatíveis, é preciso que a gente faça a utilização de alguns conectivos para mostrar a incompatibilidade entre eles, né? E aí a gente usa normalmente esse recurso para poder adaptar as contradições. Então eu apresento, por exemplo, um ponto de vista, e aí depois eu digo, entretanto, tem esse outro lado da história, né? Mas essas incompatibilidades não podem estar na mesma sentença como se fossem algo que tivesse relação em termos de sentido de uma coisa com a outra. Beleza, e aí o terceiro princípio é o princípio da não redundância. O princípio da não redundância é quando um texto não pode ser nulamente informativo.
Então, aproximei-me da casa, ou seja, aproximei-me da moradia dela, isto é, cheguei perto do sítio, passava muito tempo. Então, vai apresentando várias construções com outras palavras para você dizer a mesma coisa, né? Então, acaba não cumprindo com esse princípio da redundância, que é algo que empobrece bastante um texto. E aí já vou aproveitar para dar outra dica para vocês. Essas construções com ou seja, isto é, estão, lógico, são construções que estão dentro da norma da língua portuguesa, mas eu, particularmente, como um escritor de textos, leitor de texto, eu acho que são construções que empobrecem muito as suas a sua idade. Por que que empobrece? Se você vai utilizar um ou seja, significa que a frase que você disse antes não está clara. Se você precisa dizer um isto é, significa que você não foi legível com aquilo que você acabou de dizer. Se você explicar o que acabou de dizer, é porque, de repente, precisa ser revista aquela construção textual, porque você mesmo já está antecipando para a pessoa que ela precisa entender um pouco mais sobre aquilo que você acabou de falar, né? Obviamente que existem exceções, né? Quando você vai usar um termo técnico, um termo científico, ou algum jargão que é muito da sua conhecimento e que não é um termo acessível para pessoas que são leigas naquele assunto, é possível que você use alguma construção para explicar. Mas, em geral, eu acho muito desnecessário que se utilize esse ou seja, que você acaba caindo numa redundância, falando a mesma coisa com outras palavras, às vezes para encher linguiça, né? Mas o texto fica mais rico quando consegue ser claro, direto naquilo que está escrevendo, naquilo que está desconfigurou todo o meu slide quando eu mudei aqui para esse formato. Então, tem mais dois aspectos, pessoal, que são importantes para a gente observar em termos de coerência textual. A coerência textual depende ainda da progressão temática. Então, quando você introduz uma informação nova que faz evoluir o texto, já até falei sobre isso. A gente vai falar sobre um assunto específico. Aquele assunto tem vários aspectos particulares que aos poucos vão entrando no nosso texto. Primeiro eu apresento um argumento, depois eu apresento outro argumento, em seguida um contra-argumento e faço uma conclusão, né? Então, a cada momento que você introduz uma nova informação, é preciso utilizar alguns conectivos que façam com que um parágrafo e outro tenham ali uma coerência entre eles. E também não em termos estruturais, por ser um parágrafo ou não, mas por saber que em cada parágrafo, em geral, você sintetiza uma ideia, sintetiza um sentido que quer construir. E aí também, quando você quer dar continuidade semântica, né? Que é a recorrência da informação que assegura a unidade do texto. Você vai uma redação, por exemplo, é preciso que haja uma unidade, que a pessoa que está lendo se sinta, à medida que aquele texto progride, que ela ainda está dentro daquele mesmo texto, dentro da mesma temática, né? E esses elementos ajudam a manter a coerência textual. Outro aspecto importante que eu até falei bem no início da nossa aula é sobre pontuação, que é um aspecto bastante fundamental para a coerência. Um texto mal é difícil de compreender, podendo tornar-se absolutamente insensível. E aí eu trouxe essa construção aqui. Professor, a atividade está na plataforma, eu não sei, não faltei a aula passada, né? Se eu recebo um texto desse que não está devidamente ou adequadamente pontuado dentro da norma culta, né?
eu não consigo saber se a pessoa está me perguntando, está se referindo a mim, né, como professor, e consigo compreender direito a mensagem que foi enviada para mim. Então, utilizando uma pontuação mais adequada, ficaria professor, vírgula, né? A atividade está na plataforma, né? Já que se trata de uma questão. Eu não sei, completei a frase, faltei a aula passada, né? Então, quem tiver dificuldade de pontuação e os textos que vocês subiram sobre o resultado do benchmark, eu vou utilizar depois da última aula para fazer eu vou fazer uma revisão geral daqueles textos, e o nosso componente curricular, ele não prevê uma revisão de toda a gramática, né? Ele traz alguns aspectos que podem ser utilizados para refinar os textos, para trabalhar mais a habilidade de escrita, de oralidade de vocês. Mas, a partir da revisão desses textos que eu vou fazer, eu vou pontuar, de acordo com os desvios da norma culta que eu encontrar de vocês, eu vou pontuar, dar algumas sugestões do que vocês precisam estudar, ou que precisaria procurar mais para melhorar um texto, beleza? Então, se eu perceber, por exemplo, em algum texto que foi mandado para mim, que a pontuação, que a pessoa tem muito problema com pontuação, ou não tem usado elementos adequadamente, pronomes, advérbios, ou algumas construções que deixem os textos mais coesos, mais coerentes, eu vou apontar para vocês, para que depois vocês, com autonomia e de estudo, possam buscar mais informações sobre aquele assunto. Então, sobre coesão e coerência, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Quero agora saber quem tem dúvidas, quem tem questões, quem quer fazer algum comentário. Deixa eu ver aqui. Sou eu aqui, a Deise, só um comentário. Que antes da internet, antes do WhatsApp, eu era bem criteriosa, né? Com relação à pontuação, e como o senhor fala bastante de refinamento. Então, assim, eu particularmente fui bem prejudicada com relação às mensagens, ter que diminuir, abreviar, essas coisas. Então, eu senti ao longo da minha vida, né, tecnológica, que isso foi regredindo em mim, a questão da leitura mesmo precisa, e acabar que colocando um texto sem pontuação, sem vírgula, e a pessoa responder, e pelo fato dela ter entendido, a gente acaba levando isso adiante e não volta a corrigir, né? Então, assim, eu acredito que a internet, ela tirou a minha sofisticação aí, como o senhor está falando. O que a gente precisa deixar claro é que, obviamente, né, a gente discutiu em passadas que existem várias maneiras de a gente se expressar, e essas maneiras modificam de acordo com o lugar, de acordo com seus interlocutores, de acordo com a sua situação de fala, né? Então, as redes sociais, elas permitem uma linguagem mais coloquial e, por exemplo, a abreviação das palavras, ou utilização de textos são muito próprios dessa linguagem da internet, a utilização de emojis, também desse código que é utilizado, mas é um código que é adequado para essa situação de fala. Então, é possível que a gente use esses recursos, mas sabendo fazer a distinção de quando é necessário você utilizar construções adequadas à norma culta. Então, assim como a gente adequa a nossa linguagem de acordo com o lugar em que a gente vai falar, né, a gente adequa também as nossas roupas. Se eu vou fazer uma transmissão de aula, por exemplo, eu ponho uma camiseta e tal, mas se eu for falar com a minha mãe, eu posso ligar para ela sem usar a camiseta, né? Então, existem várias
adequações também para utilizar a língua, né? E o grande risco é a gente se acostumar a falar de um jeito ou a escrever de um jeito a ponto de não mais conseguir ter fluência, né, utilizando a norma culta. E é esse o cuidado que precisa ser tomado, né? Mas muito bem pontuado. Quem mais tem comentários? Quer falar sobre a dificuldade ou facilidade de entender, ou problemas de comunicação, como a gente já falou de ruídos, né? Problemas de comunicação que podem ser provocados ou por um mal entendido que é gerado quando a pessoa não escreve adequadamente no WhatsApp, adequadamente assim que eu digo, de uma forma inteligível pelo WhatsApp. Alguém quer fazer comentário nesse sentido? De até algumas trevas, algumas confusões que podem acontecer quando a pessoa manda texto, envia texto que não são coerentes, que não tem coerência entre os elementos. Ela fala uma coisa e não tem coerência com a maneira como ela termina a frase. Algum comentário nesse sentido? Ou também sobre os reflexos da utilização da tecnologia na forma que a gente escreve? Ninguém quer fazer comentário? Vocês estão muito calados. Professor, Oba. Só citar um exemplo aqui essas confusões que dá, pontuação ou palavra. Pelo WhatsApp, eu mandei uma mensagem para uma colega perguntando, assim, a gente se trata de amor, querida, né? E aí coloquei assim, tá fazendo amor, querida? Só que eu não coloquei, na verdade eu não coloquei pontuação nenhuma, eu só coloquei assim, só as palavras, tá fazendo amor, querida. Sabe? Não fiz assim nada. Na verdade, o que eu queria perguntar para ela era assim, tá fazendo? Geralmente a gente coloca assim, tá fazendo, né? Resumindo, tá fazendo o quê? O que é que você tá fazendo agora? Entendeu? Aí, às vezes a gente coloca lá, tá fazendo amor, né? Aí eu coloquei assim, ela disse não tô fazendo amor. É que precisaria de uma vírgula, né? O que está fazendo, vírgula, amor, interrogação. O que você está fazendo, amor? Né? Perguntando para ela. E aí ela simplesmente só respondeu. Só que aí ela entendeu, né? Porque a gente já falou várias vezes assim. Ela entendeu, mas aí ela colocou aquela carinha sorrindo, né? Mas respondeu dessa forma. E aí eu apaguei, claro, a mensagem e mandei uma outra colocando a devida pontuação e tal. Mas aí eu acabei me atentando para isso, e agora que você falou dos ruídos, eu acabei lembrando desse episódio. Mas realmente fica bem complicado. Uma vírgula, né, muda totalmente o sentido da pergunta, da frase, da conversa, assim. É bem complicado mesmo. Com certeza. E como é que estão vocês, como é que vocês se autoavaliam em relação aos seus textos, em relação aos textos que você tem que produzir, tanto idade quanto nas empresas de vocês? Quais dificuldades na hora da escrita, considerando esses elementos aí de coesão, coerência textual? A Adriana está falando aqui que acontece muito no WhatsApp quanto ao ponto de interrogação. Percebo que as pessoas não utilizam muito, viram mexe, eu tenho que perguntar, está perguntando ou afirmando. Isso aconteceu hoje. Isso aconteceu comigo hoje. Eu tive que perguntar se a pessoa estava perguntando ou afirmando alguma coisa. Professor. Oba. Não, tem a questão também do significado e do uso dos porquês, né? A Branca colocou muito bem a questão que antes do WhatsApp, todo mundo sabia, ou pelo menos a maioria das pessoas saberiam usar
o porquê certo na frase certa. Só que hoje tudo é PQ, né? PQ, aí pronto. Resumiu Realmente. tudo. Isso atrapalha Porque também. ninguém nunca sabe. E porque tem vários, né? Porque separado é na pergunta, quando você vai perguntar, porque junto é resposta, né? E aí Porque o com porquê acento, com porque sem acento é quando acento. você com acento quando substantivo esse que, né? Uhum. Agora o que é substantivar, tem que relembrar. De vez em quando eu dou uma revisada nisso tudo. Tá. Queria chamar a atenção de vocês para alguns elementos também que são muito utilizados para gerar coesão dentro dos textos e tem muito que utiliza de uma forma inadequada. Por exemplo, se eu digo assim, hoje à noite nós assistimos a aula do professor Rômulo, onde ele abordou os temas coesão e coerência. Qual o problema nessa frase que eu acabei de falar? Quem saberia me dizer? Professor, repete, por favor. Hoje nós assistimos a aula do professor Rômulo, onde ele abordou as temáticas coesão e coerência textual. Nessa frase. O onde, exatamente isso, Carinho. Onde. O onde não é adequado para esse tipo de situação, né? Onde ele faz referência a lugar. Então eu poderia dizer, hoje à noite nós assistimos a aula do professor Rômulo, na qual ele abordou coesão e coerência textual. Então, é preciso ter bastante atenção a esses conectivos que nós vamos utilizar para fazer referência a algo que já foi dito, né? Então, onde nós só utilizamos quando fizer relação a lugar. Isso é porque eu não gosto de português. Muito bem, Carinho. Muito bem. Que mais? Quem mais tem dúvidas, perguntas, colaborações, comentários? Vou ver aqui. E professor, o seu exemplo de ou seja me fez uma nova pessoa daqui para frente. Certo. Que ótimo. Quem foi que falou? A Daisy. Usava muito, não vou usar mais. Usa muito ou seja, isto é isso, assim, mas para mim era como se eu estivesse replicando novamente, tentando deixar mais claro realmente o que eu havia falado, mas eu achava isso normal, assim, de uma forma que as pessoas poderiam até entender que eu teria um pouco mais de conhecimento, e agora não, estou me achando um lixo. Não, mas não é para tacar um lixo. E olha, observa. Na verdade, o que acontece é que parece que a pessoa não tem certeza no que está falando, não é isso? Eu fiz até a ressalva. Ou seja, são construções previstas na gramática normativa. Elas podem ser empregadas. Mas toda vez que a gente for escrever, ou seja, o isto é, cabe a reflexão. Será que eu não estou sendo claro no que eu disse? E por isso preciso explicar mais um pouco? E aí isso já é um alerta para a gente rever o que foi escrito. Tá bom? Sim, ótimo. Estou brincando. Só vai descontrair. Não, tranquilo. Mas fazer essa ressalva porque está sendo gravado aqui, inclusive. Romulo. Esqueci disso. Romulo. Oba. Viu, Romulo? Essa questão do ou seja, o isto é, a gente tem que ter realmente muito cuidado, mas a gente pode utilizar esses termos quando de repente a gente está citando algumas expressões ou alguns termos que não são de conhecimento geral do interlocutor. E realmente a gente precisa explicar do que se trata aquela construção, aquele termo que foi, né? Então, nesse caso, eu acho que é bem-vindo o uso do ou seja, o isto é. Né? Foi aquilo que eu também ressaltei na hora que estava apresentando, né? Existem algumas funções de acordo com o assunto que você está tratando, se é algo muito técnico, muito científico, um tipo de assunto que não é acessível para a maioria daquele público para o qual você destina a sua mensagem.
é preciso, claro, explicar. Mas existem também outros na língua para isso, né? Você pode usar pronomes por exemplo, se eu for falar alguma coisa relativa à área de comunicação, que já entrando nesse tema dos jargões, que vai ser a atividade de casa de vocês, né? Então, se eu falar, por exemplo, a sonora na linguagem do telejornalismo se refere à entrevista que é feita com algum especialista sobre um assunto ou com alguma fonte. Então, a sonora é um termo utilizado no jornalismo de televisão para se referir à entrevista que é feita com a fonte. Aí eu posso depois dar um ponto nessa frase e dizer: esse recurso jornalístico é utilizado com esse nome para isso e aquilo e tal. Existem outros recursos que você pode utilizar, termos para fazer referência ao que já foi dito, sem a necessidade de seja, isto é e tal. E eu, particularmente, acho que esses recursos deixam o texto mais elegante e mais com mais fluidez até. Aula de redação. Mas é um pouco isso. Essa unidade é para a habilidade de vocês com relação à escrita. Deixa eu ver aqui mais comentário. Certo. Henrique tinha perguntado sobre as notas. Eu ainda não tive acesso às provas de vocês. Tá? A UNDB está fechada e eu acho que só quando a gente as nossas atividades presenciais é que eu vou ter acesso às provas de vocês. Pessoal, eu quero fazer um compromisso aqui, nosso, entre nós, que eu não falei lá no grupo, que eu estava esperando para falar. Ontem algumas pessoas manifestaram preocupação com relação às provas, né, de passar muito tempo e não tá aquele conteúdo muito fresco na memória para fazer a prova 2. Eu me comprometo com vocês a gente fazer uma revisão, só de repente vai precisar que isso seja um sábado, sem ônus para a instituição. Então, ela não vai me pagar por essa aula a mais, mas eu me comprometo de a gente marcar uma tarde de um sábado, um dia que fique para vocês, ou até um dia da semana à noite, em que eu não dê aula e que vocês não tenham nenhuma outra atividade, para fazer uma revisão desses conteúdos antes da P2. Combinado? Vocês têm interesse em algo assim? Que me dizem? Tudo bem, Romulo. Acho que a galera tá todo mundo de acordo aí. Certo, beleza, beleza. Alguma dúvida sobre o assunto que nós acabamos de tratar? Não? Então é o seguinte, hoje à noite ainda eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp para vocês responderem algumas questões referentes ao que nós tratamos hoje. Um quiz parecido com aquele que nós fizemos em sala de aula. E aí, se eu observar que mais naquela metodologia do peer instruction. Falei certo, Henry? Do peer instruction. E aí, se... Falei, Henry? Falou, professor. Se 70% da turma responderem tudo tranquilo, acertar, a gente segue adiante. Se vai ser aquele percentual. Se até 50% tiver erro, aí para que vocês conversem entre vocês, para tirar essas dúvidas. E se tiver erro, se só 30% acertarem, eu volto a tratar sobre esse assunto na próxima aula, explicando mais algumas questões, trazendo mais exemplos, tá bom? Mas vou mandar para vocês o código desses. E aí
aí, outra atividade referente à unidade 3, né? Na unidade 3, nós tratamos sobre os jargões nas organizações. E o que são esses jargões? São algumas palavras, algumas expressões que são muito próprias da nossa área de conhecimento, da nossa área profissional. Ainda há pouco eu dei o exemplo para vocês da sonora, que no telejornalismo ou no radiojornalismo é como a gente fala, é um jargão jornalístico, a gente se referir às entrevistas que são gravadas com as fontes. A gente fala sonora. Por exemplo, também no rádio e na televisão, se eu falar, eu vou agora, acabei de chegar da externa e vou gravar o meu off. O que é isso? Acabei de chegar da externa, é quando o repórter sai para o campo e vai coletar informações e tudo. E o off é o texto que ele vai falar enquanto as imagens estão sendo na televisão. Então, seu trabalho também é assessoria de comunicação. Eu ligo para uma equipe de redação, para a produção de uma televisão e digo, olha, eu vou dar o release sobre esse evento e para a gente poder fazer um agendamento de pauta, né? O que é o release? O release é uma peça mais de relações públicas que as assessorias de comunicação utilizam para você fazer invocação da imprensa. Nesse release você dá algumas informações que precisa. E pauta é como a gente chama o planejamento daquela matéria que vai ser produzida. Então, citei alguns exemplos aqui para vocês de jargões jornalísticos, que são palavras, algumas expressões que são utilizadas dentro da nossa área profissional. E aí, a ideia, pessoal, é que o termo, conceito de jargão é muito fácil, tranquilo, né? Que são essas expressões utilizadas no ambiente profissional. Então, eu acho que é mais produtivo se vocês começarem a ter contato com as palavras que são mais utilizadas, com os jargões da área em que vocês estão atuando ou na área de formação de vocês, do curso de vocês. Então, eu vou disponibilizar lá na plataforma um documento feito pelo e-mail institucional. Então, eu vou precisar que vocês, ao acessarem esse arquivo, vocês estejam logados na conta de vocês da UNDB, tá bom? Porque qual é a ideia? Por exemplo, toda a galera que é de contábeis vai pesquisar... peraí, tem umas perguntas aqui. Professor, já tem alguma data para as provas? Estou estudando tudo, mas eu gostaria de revisar antes os assuntos. Henry, não tem data ainda da prova, viu? Tá tudo suspenso e só depois vão ser revistos esses calendários. Karine vai ter que baixar o aplicativo lá do quiz, tá bom? Só para responder, depois pode apagar de novo. Certo, pessoal. Qual é a proposta dessa atividade dos jargões corporativos? Que vocês se organizem dentro dos cursos, tem vários cursos aqui na nossa turma, os que são da gestão, de contabilidade. E aí, a ideia é que vocês pesquisem as palavras e as expressões que são mais utilizadas na área de vocês. Por exemplo, a galera de contabilidade vai para a internet pesquisar que expressões são essas, quais são os jargões, quais são as expressões que são mais utilizadas. Mas aí, Rômulo, eu só vou botar a expressão... Não, a ideia é que a gente faça a produção de um dicionário de uma maneira ativa. Então, por isso a utilização desse documento nas nuvens, e cada pessoa pode entrar ali e fazer uma edição, com responsabilidade, pessoal, viu? Por exemplo, a Branca pode citar algum termo que faz parte dos jargões ali da área que ela está estudando, e a Karine pode ir lá e editar complementando ou suprimindo alguma coisa. Mas eu gostaria que o trabalho fosse feito com muita responsabilidade, tá bom?
porque como é colaborativo e você pode editar o texto do outro, para que a gente mantenha ali uma produção respeitando o que produziu. Tá bom? Todo mundo compreendeu qual é a tarefa relacionada a jargões corporativos? Tipo uma Wikipedia. Exatamente, Henrique. A ideia é trabalhar com uma Wikipedia e cada pessoa pode colaborar na elaboração desse dicionário de jargões. Nós vamos chamar assim, um dicionário de jargões, só que a gente vai separar, né? O dicionário com os jargões e com as palavras de cada área de vocês. Beleza? Compreenderam? Alguma dúvida? Certo. Quero ouvir agora vocês com relação a essas atividades, se não há dúvidas ou outro que vocês queiram fazer desse nosso processo. Certo? Se não tiverem, eu acho que a gente pode encerrar a nossa aula de hoje. Eu conversei com a coordenação, é que talvez... Romulo, o quiz ficou para quando? Vou mandar ainda hoje. Para quinta-feira já tá. Vocês respondem rapidão. Lá na sala foi menos de 10 minutos, todo mundo já tinha respondido. Mas hoje já eu disponibilizo para vocês. Então vai ficar para quinta, né? Para quinta. Tá bom? Mas se vocês já puderem responder, aí eu já dou um feedback lá pela plataforma, dizendo qual foi o percentual de acertos, de erros, para a gente ver qual vai ser a estratégia, tá bom? Se a gente vai ter que repetir o assunto ou se vocês conversam entre vocês, dentro daquela metodologia. Deixa... E, gente, é muito fácil, muito tranquilo, igual vocês responderam da outra vez. É até uma distração para esses tempos aí de quarentena. Beleza? Tá bom, Branca. Tem 28 pessoas aqui na aula. Tá. Eu vou, então, considerar isso. Vou disponibilizar o vídeo e aí o quiz fica para quinta-feira. Mas aí quem puder já vai responder, tá bom? Combinado? Pode ser assim. Certo, de nada. Eu vou dizer qual é o aplicativo, viu, Adriana? Eu aviso. Beleza. Pessoal, uma dúvida? Eu combinei também com a coordenação de a gente não fazer aulas muito longas aqui pelo aplicativo, por duas razões. Primeiro, porque eu tenho que disponibilizar o vídeo lá na plataforma, então não pode ser muito longo por isso. E também para que seja cansativo, enfadonho para vocês também. Tá? Então, se não tiver alguma dúvida, a gente já encerra a aula e ficam essas duas atividades para vocês começarem a fazer pesquisa e depois fazer a alimentação lá do nosso documento, do dicionário de jargões que nós vamos produzir juntos. Beleza? Cadê os feedbacks? Certinho. Pessoal, eu acho que então está tudo certo para a gente finalizar por aqui. Vou encerrar a gravação. Sobre o benchmarking, qual é a sua dúvida, Henrique? Vai ser disponibilizado lá na plataforma, Guilherme. Na plataforma. Obrigado, Claudinei. Obrigado. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ainda estou me adaptando também à ferramenta, né? É muito estranho dar com a tela aqui preenchida pelo slide, eu falando as coisas sem olhar para vocês, né? Então, é meio estranho, mas todos nós estamos aí nesse período de readaptação e que bom que tem essa ferramenta para que a gente continue aqui interagindo. Que bom, Deise. Obrigado. Então é isso, pessoal. A gente se fala lá pelo aplicativo. Fiquem com Deus, se cuidem e não vamos relaxar dessa quarentena para
que esse vírus não tenha chance aqui na nossa cidade, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão, um abração aí para vocês. Tchau, boa noite.